Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo e iremos aqui iniciar a lição Juvenis, certo? Uma lição muito boa, onde fala sobre a cronologia do Novo Testamento. O textuário diz o seguinte: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Está lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 1, certo? Uma lição muito boa. Então vamos lá entrar nesta lição. Quem está falando aqui é Everton Obreiro, professor de Escola Bíblica Dominical, diretamente do canal EBD para você. Iremos iniciar agora mais uma lição. Vamos lá. Nós vemos aqui, como já falei aqui no início, que a lição de número 4, onde fala sobre a cronologia do Novo Testamento, certo? E nós vemos aqui no capítulo 1, diz que os primeiros cristãos e as sagradas escrituras. Nós vemos aqui que através ali do início da igreja se inicia a chamada a era cristã, certo? Então ela se inicia após o nascimento de Cristo, após o nascimento, ministério e morte de Cristo. Nós vemos que o Cristo ele é o ponto central do Novo Testamento, certo? E nós vemos aqui que nessa época de Jesus e dos discípulos, nós vemos que existia apenas, temos que ter essa ideia, apenas o Antigo Testamento. Vocês podem ler lá em Mateus capítulo 26, versículo 54, certo? E o Novo Testamento, porque muitos pensam até os dias de hoje que o Novo Testamento ele aboliu o Antigo Testamento, mas na verdade um se une ao outro. Claro que nós não vivemos mais sobre a lei mosaica, sobre a antiga lei. Nós vivemos pela graça, mas o Antigo Testamento servia como um aio, como um guia para Cristo, que é a consumação de tudo aqui, que é o ponto central, é o Filho de Deus encarnado para nós e morreu na cruz para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então nós vemos aqui que o Novo Testamento, certo? Tem muitos personagens bíblicos do Antigo Testamento que são citados no Novo Testamento. Aí eu coloquei aqui de uma forma direta para nós entendermos, tem mais ou menos 300 citações diretas do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então nós vemos aqui que tem de forma direta, e se for de forma indireta tem muito mais. Então só de forma direta tem mais de 300 citações no Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento. Nós podemos ver aqui que a Bíblia fala sobre Abel, fala sobre Davi, Salomão, Samuel, fala sobre Abel, Caim, fala sobre Isaías, Daniel, Enoque, Noé. Então tem muitas citações ali. Nós vemos aqui que valorizando o Antigo Testamento, valorizando mais ainda o Antigo Testamento. Então, para nós cristãos é fundamental conhecermos o Antigo Testamento para entendermos o Novo Testamento. Então nós vivemos sobre uma nova aliança, mas é necessário, por exemplo, tem leis do Antigo Testamento que até hoje têm validade. Chegaram para Jesus e perguntaram qual era o maior mandamento. E no decálogo ali dado por Deus para Moisés, nós vemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E Cristo disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós vemos que muitas leis, algumas leis do Antigo Testamento ainda têm validação hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e algumas outras, certo? Mas vamos lá. Nós vemos aqui que, por exemplo, o livro de Salmo ele é o livro mais citado no Novo Testamento. Tem mais ou menos 80 citações do livro de Salmos no Novo Testamento. E o livro de Isaías ele é o segundo mais citado, certo? Até Satanás ele é citado no Antigo Testamento e também é citado no Novo Testamento. Fala de Satanás, ele é citado, nós vemos aqui a antiga serpente. Você pode ver lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, corrigendo, com Gênesis capítulo 3, versículo 1. Então nós vemos que é necessário entendermos o Antigo Testamento para também entendermos o Novo Testamento.
Vamos lá. Nós vemos aqui, já no segundo capítulo aqui da lição, nós vemos que a compilação do Novo Testamento, certo? Nós vemos aqui a compilação do Novo Testamento. Vamos lá. A formação do Novo Testamento, certo? Levou mais ou menos um século, mais ou menos. Até o final do primeiro século, todo o Novo Testamento ele tinha sido escrito. Nós vimos na lição passada que o Novo Testamento levou mais ou menos 50 anos para ser escrito. Ele começou a ser escrito ali mais ou menos em 45 para 50 depois de Cristo. Aí veio ser finalizado ali com o livro de Apocalipse mais ou menos entre 90 e 96 depois de Cristo. Então nós vemos aqui o que foi que demorou. O que demorou, na verdade, foi o reconhecimento canônico, certo? Aí aqui tem algumas datas aqui que falam sobre a lição e eu que apenas de forma rápida vou relatar aqui para nós entendermos. Por exemplo, os livros foram escritos e os livros estavam lá, mas precisavam passar por esse processo chamado canônico, né? Que nós vamos ver aqui nos estudos aqui, que nós vemos aqui que tinha que passar por esse processo para que realmente fosse um livro canonizado, aceito por todos como livros inspirados por Deus, certo? Tinha algumas regras, nós vamos ver aqui no decorrer dessa lição. Por exemplo, em 397 depois de Cristo, no terceiro concílio de Cartago, certo? Ali na cidade de Cartago, foi fixado o Novo Testamento. Então, nesse concílio de Cartago, foi fixado o Novo Testamento com 27 livros, certo? Em 367 antes, depois de Cristo, né? Os 27 livros ele foi publicado, certo? Por Atanásio, certo? Atanásio era um patriarca ali de Alexandria. Vocês lembram que Alexandria era um dos grandes lugares de pensamentos. As melhores faculdades na época estavam ali em Alexandria, certo? Que detinha a maior biblioteca do mundo antigo. E em 393 foi aceito pelo Concílio de Hipona. Então, aos poucos, o Novo Testamento ele foi reconhecido por todos como livros inspirados por Deus, certo? E a validação dos livros como canônicos, certo? Tinha que passar pelo testemunho dos próprios apóstolos. Ou seja, tinha um dos processos para ser um livro reconhecido e inspirado por Deus, para os estudiosos daquela época, ele tinha que passar pelo próprio testemunho dos apóstolos. Por exemplo, vamos lá, Pedro ele cita as cartas de Paulo. Então, Pedro, que era um dos apóstolos, Paulo também era um dos apóstolos, onde Pedro ele reconhece as cartas do apóstolo Paulo. E o livro de Mateus e Lucas ele é citado por Paulo. Então Paulo, grande missionário da época do Evangelho de Cristo, ele também reconhece a autoridade ali de Mateus e Lucas citando seus livros. Então esse era um dos exemplos para o processo de canonização, certo? Vamos lá. Existiam 3 formas de organização da Bíblia. É o que nós vamos ver aqui. A primeira, 3 formas de organização da Bíblia. A primeira, certo, de acordo com a tradução, certo, para o latim, que é chamada de a Vulgata. A Bíblia, quando foi traduzida do grego para o latim, é chamada de a Vulgata. Foi lá feito por Jerônimo em 382 a 404 depois de Cristo. Então, tinha essa aqui, a organização era essa. Era a organização de uma forma didática mais fácil para o aprendizado, certo? O segundo tipo de organização era de acordo com as datas em que foram escritas. Então, a segunda tipo de organização da Bíblia era de acordo com as datas, certo, em que foram escritas. Não da forma que aconteceu os fatos, mas de acordo com as datas em que foram escritas. E o terceiro e último tipo de organização da Bíblia, ela é com a sequência dos acontecimentos. É chamada de a ordem histórica cronológica. Ou seja, ela foi organizada de forma
em que os fatos foram acontecendo. Então, primeiro o nascimento de Cristo, primeiro o anúncio do nascimento de João Batista, depois o anúncio do nascimento de Cristo, aí depois nós vemos o encontro entre Maria e Isabel. Então tinha esse tipo de organização, de acordo em que os fatos foram foram acontecendo. Então tinha esses três tipos de organização. E para nós entendermos aqui, um dos requisitos ali para ser aprovado, ali ser canonizado, certo? Que a Bíblia ela é chamada de livros canônicos, para diferenciar dos livros que não são canônicos, que são chamados de apócrifos, que existem doutrinas e ideias diferentes do que os apóstolos falavam. Então, mas vamos lá só para vocês terem uma ideia, certo? Vamos lá. Nós vemos aqui que primeiro, um dos processos para os processos de canonização. Primeiro, tinha que ter autoridade apostólica. Ou seja, o livro foi escrito por um dos apóstolos, era o primeiro requisito, tinha que ter uma autoridade apostólica. Nós vemos aqui que os livros escritos pelos apóstolos, Paulo cita o livro de Mateus e de Lucas, Pedro cita as cartas de Paulo, então aqui já era um dos requisitos, certo? Segundo, tinha que defender a divindade e a humanidade de Cristo, certo? Tinha que ter esse requisito, certo? Terceiro, deveria ter uma doutrina correta, pura e também condenando o pecado. Então tinha que ter, esse era um dos requisitos que tinham que ter ali para esse processo de canonização dos livros. Então vou parar por aqui. Falei aqui do primeiro e do segundo capítulo. No próximo vídeo iremos falar sobre o terceiro e o quarto capítulo da lição Juvenis. Paz do Senhor.